A gente vai estudar circuitos elétricos partindo do zero. Eu vou considerar que você não sabe absolutamente de nada sobre esse assunto e vamos partir aí realmente do início, pegar alguns conceitos importantes. E para a gente começar a resolver circuitos elétricos, a gente precisa ter 3 coisinhas em mente. A gente precisa saber da lei de Ohm, a gente precisa saber da lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões. Então são 3 coisinhas básicas que a gente tem que ter em mente para poder resolver circuitos elétricos com mais facilidade. E são esses conceitos que vão facilitar a resolução desses circuitos elétricos, tá? E depois a gente vai fazer uns exercíciozinhos aí para a gente ver se a coisa funcionou de verdade, certo? Então veja bem, começando aqui pela lei de Ohm. Tá? O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm ela vai definir uma constante de proporcionalidade para um resistor. O que isso quer dizer? Quer dizer que na medida em que a tensão e a corrente vão crescendo, a resistência permanece constante. Ou seja, você tem uma proporcionalidade aí, proporção entre tensão e corrente. A resistência permanece a mesma. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico que eu desenhei. Na medida que você vai subindo aqui a tensão e a corrente, a resistência ela permanece constante, tá? Aí quando você liga aqui os pontinhos, tá? A resistência ela é constante. Você tem o mesmo valor de resistência para diferentes valores de tensão e corrente, porém com a tensão e a corrente na mesma proporcionalidade, tá? Essa constante de proporcionalidade a gente chama de resistência. E como a gente faz para calcular essa resistência, essa constante de proporcionalidade? A lei de Ohm ela fala o seguinte, que se você tiver a tensão, ela pode ser calculada multiplicando a corrente pela resistência. Então você pega essa constante de proporcionalidade, multiplica pela corrente, aí você tem a tensão. Aí para você que está vendo essa formulazinha aqui pela primeira vez, você pode brincar com essa fórmula, tá? Se você quiser achar a resistência, pega a corrente que está multiplicando e passa dividindo para o outro lado. É só isso, fique brincando com essa formulazinha aí. E lei de Kirchhoff das correntes, a gente contrai esse nome aí para LKC, lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes é muito simples mesmo. Ela simplesmente fala que o que entra é igual ao que sai. Ou seja, você tem uma conservação de carga elétrica e na física a gente sempre deseja essa conservação de energia. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Essa é a lei de Kirchhoff das correntes. Aí aqui eu fiz uma ilustração de um nó. E nesse nó, o que é um nó? O nó é o encontro de 3 ou mais linhas. Isso aqui é um nó. E nesse nó as correntes vão se dividir. Aí o que vai acontecer? Eu tenho uma corrente I1 entrando, tenho corrente I2 entrando. Então, o que entra, tá? Eu vou ver o que está entrando. Está entrando I1, está entrando I2, então mais I2. Não está entrando mais nada, ok. Então vai ser igual àquilo que está saindo. O que está saindo é só I3. I3. Ok. É assim que a gente analisa a lei de Kirchhoff das correntes. Muito simples. Aquilo que entra é igual àquilo que sai. Isso significa conservação de carga elétrica. Não tem perdas. Se está entrando 10 ampere, está saindo 10 ampere. Se estiver entrando 10 ampere e saindo 6 ampere, isso não é lei de Kirchhoff das correntes. Você está tendo perdas nesse nó, porque está entrando algo e esse algo não está saindo na sua totalidade. Você tem perdas. E na lei de Kirchhoff das correntes, não existe perda nesse nó. A carga elétrica ela vai se conservar. Certinho? Agora, lei de Kirchhoff das tensões. Essa lei de Kirchhoff das tensões é muito importante. Por quê? Porque ela vai te ajudar demais para analisar circuitos elétricos. A lei de Kirchhoff das tensões é um conceito muito fácil de se entender. A lei de Kirchhoff das tensões fala que a soma algébrica de todas as fontes de tensão de um circuito fechado é igual a zero. Muito básico, né? Ou seja, você vai somar todas as fontes e no final você iguala a zero. Porém, tem umas coisinhas que a gente precisa definir aqui. Eu fiz aqui o arranjo de um circuito fechado, tá? Começa
termina, fechou. Isso aqui é uma malha ou um circuito fechado. E aqui você tem a representação de uma fonte de tensão. Então aqui você tem uma fonte de tensão, tá? Simbologia. Um traço pequeno e um traço grande. Por que traço pequeno e traço grande? Esses tracinhos aí é o que vai definir a polaridade dessa fonte. O tracinho pequeno sempre vai ser negativo e o tracinho grande sempre vai ser positivo. Então o tracinho pequeno é negativo, o tracinho grande positivo. Tá? Você vai encontrar também a simbologia para essa fonte de tensão em circuitos elétricos mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Para a fonte de tensão. Mesmo assim vai seguir esse princípio, tá? O tracinho pequeno é menos e o tracinho grande é mais. Tá? Então é assim que a gente faz a polarização de uma fonte de tensão. O que eu posso fazer aqui para mim analisar esse circuito, levando em consideração a lei de Kirchhoff das tensões? Eu vou escolher um pontinho nesse circuito, eu vou escolher esse pontinho. Você pode escolher esse, qualquer ponto. Eu vou escolher esse. Depois você escolhe um sentido para analisar. Eu vou escolher o sentido horário, esse sentido aqui, ó, sentido horário. Você pode escolher o sentido anti-horário, sem problema. Mas, em primeiro momento aqui, para explicar, eu vou escolher esse ponto e o sentido de análise eu vou escolher no sentido horário. Depois que eu escolhi o ponto e o sentido da análise, eu vou polarizar os meus elementos aqui. Tá? Eu sei que o tracinho pequeno é negativo, o tracinho grande é positivo, então vou fazer a mesma coisa para todo mundo aqui. Tracinho grande positivo, tracinho pequeno negativo, tracinho pequeno negativo, positivo, negativo, positivo, fechei o circuito, ok. Para analisar esse circuito, somar essas fontes igual a zero, eu posso fazer de duas formas. Ou eu considero o sinal de saída, ou eu considero o sinal de entrada. Esse detalhe é muito importante porque eu mesmo, quando eu estava aprendendo isso aqui, eu me confundia com isso aqui, tá bom? Então veja bem. Eu vou começar a analisar o circuito a partir daqui, no sentido horário. Então, nesse sentido aqui, tá? O sentido da análise. Topei com a primeira fonte de tensão, vou chamar de V1, considerando o sinal de entrada, tá? Eu vou considerar o sinal de entrada. O sinal de entrada dessa fonte de tensão é negativo, então menos V1. Tá? Saindo dessa fonte, topo na segunda fonte de tensão, vou chamar de V2. O sinal de entrada dessa fonte é positivo, então mais V2. Saindo, ó, entra, sai. Saindo, eu tenho uma terceira fonte de tensão. O sinal de entrada dessa fonte de tensão é negativo, então menos V3. Saindo dessa fonte, tenho uma quarta fonte de tensão, V4. O sinal de entrada é negativo, então menos V4. Fechou o circuito, ok, igual a zero. Sacou? É isso aí. Agora eu posso fazer essa mesma análise, considerando não mais o sinal de entrada, mas agora o sinal de saída. Vou fazer isso. Partindo desse ponto, no sentido horário da minha análise, encontro a primeira fonte de tensão, entro nela e saio por ela. E na saída, o sinal é positivo, então mais V1. Topo na segunda fonte de tensão, entro nela, saio dela. Na saída, o sinal é negativo, então menos V2. Continuando a análise, entro, negativo, sai, positivo. Sinal de saída, positivo, mais V3. Continuando a análise, entro na quarta fonte de tensão, saio dela, o sinal de saída é positivo. Então, mais V4. Fechou o circuito. Igual a zero. Certo? Isso aqui é muito importante. Você vai falar, mas não vai dar resultados diferentes para a mesma análise? Não, não vai dar. Vai dar o mesmo resultado. Isso aqui é algo bem interessante, porque quando eu estava aprendendo esse assunto,
Eu achava que era duas resoluções para o mesmo circuito. Às vezes esse circuito começava com negativo, às vezes com positivo. Aí ficava, ó, alguém está fazendo errado aí esse cálculo. Mas não, é justamente isso aqui. A pessoa está considerando ou o sinal de entrada ou o sinal de saída, ok? Isso aqui é bem interessante. Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma revisada aqui. O que foi que a gente viu? A gente viu três coisinhas importantes. A lei de Ohm, que ela vai considerar uma constante de proporcionalidade para um resistor, e a gente chama essa constante de proporcionalidade de resistência. E essa lei fala que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. E você pode ficar brincando com essa fórmula aqui. Por que a gente viu essa lei de Ohm? Para quê? Em que ela vai ser importante? A gente vai pegar a lei de Ohm e vai aplicar aqui, ó, em lei de Kirchhoff das tensões. Por quê? Porque vamos supor que no lugar dessa fonte aqui, eu vá ter um resistor. Isso aqui é muito comum. Na verdade, na prática dos exercícios é o que você vai encontrar. Você vai encontrar fontes de tensões e várias resistências. Só que a lei de Kirchhoff das tensões fala que a soma algébrica das tensões é igual a zero. E não a soma algébrica das resistências que é igual a zero. Não. É a soma das tensões. Então, quando aparecer uma resistência, você tem que encontrar a tensão, a queda de tensão em cima dela. E para você encontrar a tensão em cima do resistor, você vai utilizar a lei de Ohm. Ou seja, a tensão vai ser a resistência vezes a corrente. Então vamos supor que aqui eu tenha 2 ohm. 2 ohm. Então no lugar de V2 eu coloquei uma resistência. Tá, esquece, eu vou colocar R aqui. R de resistência. Sinal de entrada e sinal de saída. Aqui eu estou considerando sinal de entrada, tá? Então mais, menos, tá? O resistor é sempre positivo e negativo. Ok. Então é mais R. Ok. Você quer encontrar tensão. O que você faz? Lei de Ohm. Resistência vezes corrente. Então você pega essa resistência que já tem aqui e só multiplica pela corrente. E assim você vai ter a queda de tensão aqui em cima. Aí você vai ter o V2 aqui, certo? Então a tensão vai ser R vezes I. Aí pega R vezes I. Agora sim você tem a soma das tensões. É igual a zero, certinho? Então é para isso que a lei de Ohm vai servir, para você aplicar na lei de Kirchhoff das tensões. Quando você encontrar uma resistência, você vai multiplicar essa resistência pela corrente para poder dar a tensão, porque é a soma algébrica das tensões que é igual a zero, ok? Eu vou fazer um exemplo muito básico aqui, rápido, para a gente entender essa lei de Kirchhoff das correntes aqui. Vamos supor que eu tenho uma corrente e entrando aqui, aí tá saindo desse nó aqui e 2 e 3. Não, quer saber de uma coisa? Tá entrando nesse nó 10 ampere e tá saindo 6 ampere. E do outro tá saindo I2. Esse 2 está entrando em nó, aí tá saindo uma corrente I3 e tá saindo uma corrente de 2 ampere. Aí esse 3 está entrando em um nó e nesse nó tá saindo 4 ampere. E aqui tá entrando mais alguma coisa. Tá entrando uma corrente aqui e 4. Ok, como a gente vai analisar isso aqui? Utilizando a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes fala que a corrente que entra é igual a corrente que sai. Então, se está entrando 10 ampere, tem que estar saindo 10 ampere. Ok, entrou 10 ampere. Para cá saiu 6 ampere e para cá saiu quanto? Saiu 6. Para dar 10, está faltando 4. Então, 4 ampere. Ou seja, entrou 10, saiu 10. Ó. Só que esse 10 ele se dividiu aqui. 6 para cá, 4 para cá. Mas saiu aquilo que entrou, certo? Porque a lei de Kirchhoff das correntes.
Ok, entrou 4. Se entrou 4, saiu 2 para cá. Então I3 é quanto? Tá? Ó, entrou aqui, saiu 2 e para cá saiu quanto? Saiu 2 também. Claro, porque 2 mais 2 é igual a 4, né? Aqui está entrando 2, aí está saindo 4 e está entrando também I4. Então tem uma corrente desconhecida entrando, tem uma corrente conhecida que é 2 A entrando e uma corrente de 4 A saindo. E aquilo que entra é igual àquilo que sai. Então está entrando 2 A. O que mais está entrando? Está entrando mais I4. Não está entrando mais ninguém, né? Então é igual àquilo que está saindo. O que está saindo? 4 A. Certo? Então I4 é igual a 4 A. Tá positivo, passa negativo para o outro lado, né? Menos 2 A. Então I4 é igual a 2 A. Né? 4 menos 2. Então tá entrando aqui 2 A. Ó, entrou 2, entrou mais 2, então a soma disso aqui é 4. Então 4. Entrou 4, tá saindo 4. Fechou? Então aquilo que entra é igual àquilo que sai. Não tem perdas no nó. Conservação de carga elétrica. Ok? E agora a gente vai fazer um exercício sobre a lei de Kirchhoff das tensões, que a soma algébrica das tensões é igual a 0. E a gente vai resolver um circuito completo, mas eu vou logo te adiantando o que vai acontecer. A gente vai analisar um circuito com 2 malhas. Cada malha que você analisa vai te resultar em uma equação. E no final, exemplo, resolver uma malha, a malha 1 vai te resultar numa equação. Resolver a malha 2 vai te resultar em uma segunda equação. Se for 3 malhas, vai te resultar em mais uma equação. Então você vai ter 3 equações. Daí você coloca uma equação debaixo da outra, aí você escolhe um método que você quiser para resolver essa equação. Você pode resolver utilizando lá o sistema de equações, utilizando substituições. Ou você pode utilizar resolvendo essas equações utilizando matrizes. E eu vou resolver das duas formas, tanto pelo sistema de equações, quanto utilizando matrizes, certo? Então a gente vai ver passo a passo, e a partir daqui você não vai ter mais dúvidas sobre lei de Kirchhoff, a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, ok? Então vamos lá para os exercícios.